Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos acompanham também. Bom, trazer um assunto aqui que está chegando para mim como denúncias e, pelo visto, está aumentando. Até as primeiras eu não estava... Pensei que era mais esporádico, mas o número está aumentando, então começa a preocupar. Só para vocês entenderem primeiro, eu vou ler o que diz o decreto do município de Caxias do Sul, no seu artigo 7º, inciso 4º, que transporte público coletivo de passageiros, público e privado, urbano e rural, será realizado sem exceder a capacidade de passageiros sentados. Em outras palavras, não pode ter pessoa de pé. E no seu artigo 9º, ficam suspensas todas as gratuidades do transporte coletivo urbano e do transporte intramunicipal, bem como o passe livre realizado no último domingo do mês. Aí, nós temos a lei federal de número 10.741, de 2003, onde que, no seu artigo 39, ela fala: aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. E no seu parágrafo 1º, para ter acesso à gratuidade, basta somente, em outra palavra, que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua identidade, sua idade. Então, na verdade, é só apresentar a identidade. Aí, claro que no seu parágrafo 3º diz que no caso das pessoas compreendidas na faixa entre 60 e 65, ficará a critério da legislação local, onde que aí o decreto realmente tem poder. Porém, o decreto não tem poder algum em cima dessa lei federal. Em outras palavras, o idoso mantém a sua gratuidade. Por que eu falo isso aí? Porque tem ônibus, a Visate, na verdade, e quando o idoso acima de 65 anos, não o idoso jovem, aquele de 60, 65, que concordo que ele não deva ter nesse momento a gratuidade, para evitar ele sair de casa, mas o idoso acima de 65, que às vezes tem alguma necessidade entre, talvez, passar num banco, sacar a pensão, fazer alguma coisa de própria vacina, que não estava disponibilizando nas residências. Então, ele tem, não é porque ele vai passear, ele precisa ir. E nesse momento que ele tem essa necessidade, o que acontece, ele pega o ônibus da Visate e o cobrador simplesmente diz para ele: as gratuidades foram suspensas. Não tem mais. Neste período não existe. O senhor é obrigado a pagar. E muitos desses que estão denunciando, eles se sentem mal, para não criar tumulto, simplesmente eles pegam e pagam. Só ali já está tendo uma irregularidade, uma ilegalidade. Eu não sei se a fiscalização está conivente nisso aí, porque pelo menos no passado, quando tinha denúncia, os fiscais iam lá e verificavam e constatavam realmente. Onde tinha fumaça, tinha fogo. E aí eles realmente iam lá e puniam. Só que agora, eu até arrisco a dizer, vereador líder do governo, que acredito que não tenha nenhuma multa nesse período. Não deve estar saindo multa alguma. Fiscalização, de repente, até pode estar indo verificar, mas não estão tomando providência nenhuma.
porque as denúncias continuam. Eu até faço aqui um esclarecimento para os idosos que estão acompanhando. Se o senhor acima de 65 anos tiver que pegar, de preferência fique em casa. Mas se tiver que necessidade de realmente pegar um ônibus da Visate, o senhor não é obrigado a pagar nada. O senhor tem o direito adquirido por lei federal. Não é um decreto que vai suprimir essa lei aí. E, em razão disso, o senhor pode bater o pé, sim, na frente do cobrador e não pagar. Não pagar. Agora, admiro o secretário permitir que isso aconteça. Não sei se é porque querem salvar a empresa, é uma forma de amenizar o prejuízo, mas estão cobrando dos idosos. Uma falta de vergonha, descabida. E o pior não é só nesse detalhe dos idosos, não. Aí a gente pega, então tem os idosos, que é um grupo de alto risco, e aí a gente vê reportagem nessa semana, imprensa local, que diz que passageiro de ônibus em Caxias reclamam de linhas lotadas e falta de cuidados em meio à pandemia. Aí pega alguns relatos de alguns passageiros, horário das 7 horas é lotado, tem gente de pé, uns encostados nos outros. Outro passageiro normalmente é lotado. Normalmente é lotado. Não é volta e meia, não, é normalmente é lotado. Pessoal em pé, principalmente na linha do bairro. Aí um outro passageiro afirma que não encara apenas as lotações na linha, como também a demora na chegada dos ônibus. E aí segue outros relatos. E aí o secretário de Trânsito e Transporte, o secretário Afonso, na sua fala diz que não há excedente de lotação no transporte de Caxias. O que há problemas pontuais de algumas linhas, em alguns instantes. Pessoal, todo mundo está careca aqui de falar que o vírus não perdoa. Basta uma linha só, pronto, é suficiente. E vamos admitir, quanto a falar o vírus, posso estar muito errado, mas, infelizmente, eu não acredito nesses números de Caxias do Sul. Nós pegar a região aqui, todas próximas, nós estamos vendo aí Bento explodir. Já está em 81 casos. Lá em Bento, gira em torno de umas 120 mil pessoas. Aí pegamos Farroupilha com 26, quase a metade de Caxias. Praticamente a metade de Caxias. Caxias tem 52. Sendo que Farroupilha tem umas 75, mais ou menos. Aí pega Garibaldi com 16 casos, 35. Aí Caxias do Sul, 52 casos, com mais de 500 mil habitantes. A pergunta é, será que estão fazendo todos os testes mesmo? É óbvio que não, né? Não estão gastando para isso. É óbvio, sem dúvida nenhuma. Porque estou careca de saber de profissionais nessa área que, quando eles estão suspeitos, eles mandam para casa. Mandam para casa, fica em casa, até nós ver o que te acontece. Se piorar muito, a gente vai fazer o teste. Mas, se não der nada, passou batido. E não vai ser considerado como um caso positivo, porque não vai ser feito. Então, se nós pegar por proporção aqui, a gente vê que Bento, Farroupilha, Garibaldi está coerente. Não sei se Bento é porque tem lá, o pessoal está fazendo os testes rápido, mas Caxias, que é 4 vezes mais, um pouco mais que 4 vezes mais que Bento, com 52 casos só, e Bento já com 81. Então, ou estão querendo, sei lá, falar uma besteira, esconder os números, para não alarmar, ou
estão sendo ineficientes. Só para finalizar, presidente, só que o que me trouxe aqui, essa preocupação aí, essa preocupação com o que está acontecendo com o transporte público. Eu acho que, secretário Afonso, eu acho que o senhor tem que começar a andar um pouco mais de ônibus, nesse período, pelo menos, para dar uma analisada se realmente esses idosos estão sendo passados para trás por uma empresa aí que tomou conta de Caxias há muitos anos. Obrigado, presidente.